Acho que é porque tá Vai. começando a gravar. Mas Per- começou. Você tá gravando agora. Perfeito. Deixa eu só Eu abrir. tava ouvindo a. Sim. Não, só vou abrir aqui a leitura, mas pode ir falando, desculpa. A reunião, eu tava ouvindo a reunião. E é complicado, né, esse negócio das pessoas. Aquele texto, as pessoas no monte e tal, quase foi cancelada a reunião, mas parece que agora foi confirmado. Tá um grande debate isso aí, né? Então, você está falando da reunião de amanhã? Eu ouvi a reunião retrasada, né? Porque na semana passada não teve, Aham, da reunião da semana. E daí tava vendo ouvindo a discussão de vocês sobre a participação das pessoas e tal. sim. Preocupado, né? Ele falou isso na reunião regional, inclusive. O que você tá achando disso aí? Ah, você fala a participação de ter pouca gente indo, ou você fala da participação pouco ativa? Ah, Geral, assim, eu sou o meu posicionamento é do tipo que, assim, a gente. Eu concordo que tem que diferenciar de é, presença, né, e participação, né, mais ativa. Tem gente, né, como, sei lá, em vários momentos o Dani Fabri que não ia nas reuniões, por exemplo, mas sempre participava, enviando notas e se fazendo muitas vezes ouvido, né, quando aparecia, etc e tal. Mas também eu acho que assim, eu acho que não é papel do SEI, não é papel do SG ter que ficar correndo atrás de ninguém, sabe? Então, acho que você avisa, né, a pessoa, assim, a gente tem normas, claro, tem regras, aquela discussão toda, né? concordo. E aí, se você fala assim, olha, Uhum. você tem que enviar 4 notas, você pode acumular até 4 notas, e depois disso a reunião é cancelada. E se isso acontece de uma forma corriqueira e o regimento, sei lá, interno diz que isso pode levar à exclusão, então que se exclua as pessoas que não estão seguindo a norma. Não é fácil, mas eu acho que é mais honesto você fazer isso e respeitar as normas, vamos dizer assim, e você ter aí 5, 6 participantes, mas que sejam ativos, estejam indo, se interessem, queiram participar ou possam participar, né, do que você ter 20 participantes que 10 são fantasmas, né, por exemplo. Então, Sim, sim. eu acho assim que, porque assim, toda norma Concordo. porque toda norma que você tem, se você não respeita, você você não tem você particularmente você pega e rasga a nota não, a norma, porque ela realmente perde valor, né? Você já não faz mais tudo vira tão hipotético, né? Nesse sentido que acaba. Então, assim, eu acho que Uhum. meu Com posicionamento sempre certeza. foi esse, foi esse. Uhum. Alô, Hugo? Não te ouço. Só um minuto, é o Jorge. Oi, você tá me ouvindo, Jorge? Pera, só que ele tá puxando o som pro lugar errado, só um minutinho. Tá. É... Oi. Alto agora? Tá mais alto que antes? Alô, alô, eu tô aproximando o microfone do que tem o Não, fone, tá? não é nem o seu microfone, é algum problema no meu computador que tá dando que ele não tá jogando.
o áudio pro meu headset. Só um minutinho. Tranquilo. Joia, joia. Tranquilo. Pode reiniciar aí. Eu espero. Eu vou fazer o seguinte. Oi, tá me ouvindo bem agora? Me ouve? Te ouço, te ouço. Ah, então tá bom, parece que deu certo. Eu atualizei o meu sistema operacional hoje, eu acho que tá dando pane ainda com o navegador por causa disso, eu acho. Depois de alguns dias, devem liberar alguma atualização pro navegador, e aí eu acho que resolve esse problema. Mas é isso, você viu que a Lilian pediu, né? é, é, Pediu afastamento, né? Ou deve liberar alguma coisa? Oi, não entendi. Você falou que deve liberar uma coisa, depois cortou bastante o áudio. Ah, não, eu acho que eles devem liberar uma atualização do sistema, do navegador que eu tô usando, porque tá dando alguma pane. Não tá Que funcionando navegador bem. que você está usando? Eu tô usando o Chrome. Quando é serviço do Google, assim, qualquer serviço do Google, eu prefiro usar o Chrome. Uhum. E aí, como eu atualizei o sistema operacional hoje, eu acho que pode ser isso. Aí tá dando Prefiro essa, o Chrome. por algum motivo tá dando essa pane. Então, aí você viu que aí a Lilian, né, a camarada Lilian pediu, né, formulário de desistência, né, lá, postou. E vamos ver aí, né, Em vez o pessoal. de... Não entendi. Oi, Léo Jorge, tá falhando demais a ligação. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar de navegador e já volto, A tá? minha conexão aqui, porque eu tô te ouvindo complicado. Eu vou trocar de navegador só É, pra ver se melhora, ok? Oi, Léo, me ouve? Oi, Léo Jorge, me te ouve? ouço bem. Ah, agora eu acho que vai melhorar, que eu troquei de navegador, vamos ver se melhora. Hum, Bom, é isso, né? E aí, sexta-feira. Oi? tô problema da minha conexão aqui. Página. Deixa eu ver se essa parte do blog do. Tu tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo com algumas falhas. Tá falhando um Tá. pouquinho. Então, a conexão que tá dando. É, Faz um eu teste de vou, eu conexão. vou. Entra, joga no Google teste de conexão, e aí ele vai abrir uma página, e aí você. Eu vou mandar pra você. Aí, peraí, rapidinho. Aí você faz e vê se é realmente sua conexão. Só um minutinho.
Voltei. A conexão foi perdida, falou. Você está me ouvindo, Hugo? Tô te ouvindo. Testa esse E link aí, tá aqui. melhor? Faz um speed teste na tua conexão para ver se é isso mesmo. Teste. Abri. Então, abriu aqui. O teste Já abriu? pela demora. Abriu. Começando o teste. Vê aí quantos mega dá. Begin teste. Também. Tava Peppa Pig. Como é que tá o Net Arturo? Virtua, Rate, como é que tá o quê? Rapaz, tá complicado. Hugo, Oi. vou reiniciar o meu Tá, computador, tá? Eu vou tá, reiniciar, porque, tá bom? Já tá, volto. fica à Segundinho. vontade. Beleza, beleza. Alô, Fala, Jorge. agora tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. É da internet a conexão? Era a Peppa Pig que tava consumindo o negócio. Ah, entendi. Era a Peppa Pig. Temos que dar um tempo na Peppa Pig. Ah, poxa, uma pena, mas tudo bem. O Arthur daqui a pouco volta pra Peppa Pig dele. Peppa Pig. Sim, ele tá desenhando ali. É até bom, né? Que esse negócio de Peppa Pig é uma apelação dos pais, né? Porque pra deixar o rapaz quietinho. Mas ele Sim. tá lá desenhando com a mãe dele na cama e daí então tá tranquilo. E como é que tá o Arthur, tá bem? Tá bem, cara. Rapaz bonito, viçoso. Todo mundo gosta. Ai, que bom. Já vai fazer Eu- 2 anos, né? Já tá criando o formato de homizinho já. Não é mais aquela carinha de bebê, né? Exatamente. Você começa a reconhecer traços seus, assim, na criança, fica um negócio meio assustador. Até se dizer, nossa, parece eu. Uhum. Hoje eu fui na feira com ele, e daí uma moça ofereceu para segurar ele enquanto eu carregava as coisas, que eu tava ali no colo, assim, né? Daí eu fiquei meio assim, momento pai de coruja, eu não vou dar o meu filho para essa mulher, esse meu filho é muito bonito, não vou deixar isso acontecer. Certo. Bem, senhor, temos umas pautas aqui, deixa eu te... Vamos. Depois eu construo ela,
você já vai acompanhando e já vai, né? Uhum. Aí está. Pautas. Criação da página do Face, divulgação do grupo, criação do blog, caráter público do grupo e a leitura. Deixa eu Tá. só me Acho que achar essas aqui. três, criação da página, Peraí. criação do blog, caráter público, a pauta. Sim, Eu tô achando, cara, que pode ser interessante a gente criar um blog. pode ser. Do blog do pessoal do subconjunto do Hegel. Sei, acho que é interessante para mais organizar. Aquela minha postagem lá em cima fixada, acho que não é tão eficiente quanto é um blog bonito, né? É Então, né? verdade. A gente passar o Eu acho que tudo depende muito. conjunto aqui, no blog do pessoal. Eu acho que tudo depende muito, Léo Jorge, de qual é Aqui. o, o seu. Tudo depende Peraí, muito de. eu vou pedir para ele desligar lá o vídeo, porque tá. Tá pegando de novo. Tá. Pronto, agora vai que é um Dodge. Ótimo. O. Hum. Peraí, só um minutinho aqui. É... então, eu tava falando. Você vai querer. Você já tá gravando? Você quer gravar ou não Já mudou? tá rolando. E tava Tá. rolando a gravação desde aquele tempo. Tem que até Ah, dar uma editada para cortar. não, eu só perguntei para caso você tivesse esquecido, a gente começa a gravar. Não, tranquilo. Não, depende muito só, Léo Jorge, qual o objetivo do grupo. Eu acho que se o objetivo é como se meio que eu estou sentindo aqui na pauta, que é atrair mais pessoas, né, ter mais participantes, gerar realmente uma discussão e etc, etc. Eu acho que criar um blog pode ser interessante, sim. Agora, se o objetivo é manter o grupo, sei lá, relativamente pequeno, né, trazer mais um, dois participantes e manter uma coisa mais intimista, talvez, né, uma coisa que se desenvolva mais entre nós dois e mais alguém, aí, como você falou na última reunião, a questão do blog, por exemplo, ela se torna secundária, não vai ser uma coisa tão relevante, é legal ter, mas também não vai ser tão relevante, né? Mas então depende muito também do objetivo do grupo, né? Acho que se a ideia é levar para. Você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Se a ideia é levar o grupo para mais pessoas, né? Conseguir atrair mais participantes, etc, etc. Eu acho que sim, que é bem válido, é bem interessante fazer Uhum. o, de repente, o blog, né? Até porque é uma coisa relativamente simples, né, de fazer, gratuita, né? Você vai no WordPress e cria rapidamente Uhum. e que agrega bastante, né? Que agrega bastante valor ao grupo. Eu acho que ajuda. Eu penso muito isso como um elemento de propaganda do SEI, né? Como diz lá no projeto. Porque eu acho que o Sim. mais forte que tem do SEI, realmente a gente tem zizequianos importantes, assim, é quem mais propaga as ideias do Zizek no Brasil de maneira organizada. Acho que o único que tem é o SEI mesmo, né? Uhum. Então, eu penso que no grupo em si, cara, eu não gostaria que crescesse muito, muito mais. Uhum. Mas que possa ser algum tipo de referência de espaço de discussão sobre a obra do Zizek, né? Não propriamente, assim, quem sabe circulem pessoas que tenham um interesse momentâneo, vou lá ouvir uns áudios, vou ver o que falam, vou ver o que é SC e tal, né? Mas não necessariamente participar do grupo. Se vier a crescer, acho que vai ser um problema interessante. Eu, pessoalmente, não gostaria que crescesse muito, não. Acho que 5, 6 pessoas é um número muito, até mesmo pela conexão da internet, né? O Hangout não permite mais que algumas conexões e não funciona Ah, tá. muito mais, né?
A ligação deu uma falhada, eu peguei só agora o finalzinho. O que você falou antes? Desculpa. Que ter muitas pessoas, Uhum. mais pessoas, pode até dificultar o funcionamento nesse modelo, né, do Sim. Hangout. Então, se vier a ter esse problema, acho que vai ser interessante, mas É, tem que o que eu esperar. ia, o que eu ia perguntar para você era, tem pouca gente estudando Didac aqui no Brasil? Cara, que eu sei, eu fui para São Paulo buscando o Didac, né? Eu fiz um pouco essa pesquisa, assim. Uhum. Alguns programas de pós-graduação, quem sabe, trabalhem com o Didac, tem como um autor de referência, assim, mas quem tem como principal referência, uma das principais referências, que pensa, que acompanha, que se posiciona e tal, estuda sistematicamente o Didac, eu só conheço o SEI, a princípio. Ah, então, com certeza. Aliás, só o nosso grupo de estudos do Brasil que eu conheço é o grupo de estudos do Didac, né? Uhum. Ah, não, então, diante disso, eu acho que realmente, assim, criar algo mais estruturado nesse sentido, eu acho que é legal, porque a gente pode ter outras pessoas também procurando, tendo o mesmo interesse, procurando a mesma, Uhum. né, a mesma informação, enfim, mesmo discussão, como você estava procurando quando foi para São Paulo, veio para São Paulo. Mas Exatamente. não, acho que é viável, sim. A gente tem, como você falou, né, criação da página, divulgação do grupo, criação do blog. Eu acho que é interessante, sim. Esse caráter público do grupo tem a ver justamente com isso, né? Divulgação do grupo e criação do blog, né? Eu acho que seria interessante, sei lá. Eu estava pensando, na verdade, numa viagem. Eu escrevi isso meio viajando na minha cabeça, agora eu já desisti da ideia, mas só para contar que se passou Não, pela não, minha tranquilo. cabeça, era de escrever mesmo grupo público de estudos do Didic, assim, para o pessoal que quem se deparar em algum momento com o nome no Facebook e tal, não sei o quê, não encarar como um grupo fechado, um grupo de estudos, Uhum. né? Mas acho que a própria existência da página do Facebook que divulga, que deixa claro, está aberto sempre e tal, já dá conta disso. Então é só uma viagemzinha. Não, acho que é válido essa discussão. Ah, eu acho que para mim, se a página já estiver aberta, qualquer um pode acessar a página. Sim, qualquer um pode Eu acessar a acho página que do grupo, né? O grupo do Facebook. não, acho que se qualquer um pode acessar realmente o público no nome, não Não precisa, precisa, porque também acho que senão pode até gerar alguma, de repente, né, algum mal entendido no sentido de público, né, de ser algo ah, relacionado a governos, não sei. sim, sim. É verdade, é verdade. Mas acho que, né, e essa parte de divulgação que você colocou seria o quê? Seria, Então, eu estou pensando assim que a gente fechar a estética da página, só o banner e a foto de perfil, a gente pode começar a divulgar a página primeiro para o SEI, né? Postar no grupo do SEI, uhum, enfim, em alguns lugares ir divulgando, assim, ver como que a gente vai divulgar, onde a gente vai postar, como é que vai gerir, enfim, acho que não precisa realmente discutir muito sobre isso, mas não, eu acho que na própria parte de criação do página, na configuração da página do Facebook, ele tem uma parte de público-alvo, né? Que ele hum, pergunta em qual região você gostaria que essa página fosse mais acessível, para que idade você gostaria que fosse mais acessível, etc, etc. A gente preenchendo aquilo ali, eu acho que já vai, né, já gera bastante. E aí, aos poucos, ir gerando, algum tipo de. Eu acho que só da gente, de repente, divulgar entre os integrantes do SEI, uhum, já pode gerar aí algum interesse em alguém que pode vir querer conversar com a gente para participar. Eu acho que já é válido. Como você falou, entre o pessoal do C mesmo, ali, eu acho que é uma coisa que é simples e para o uhum, que a gente quer já vai ser super efetivo, assim, sabe? E eu sim, acho também que com o tempo o grupo vai pegando forma, né, corpo, então a tendência eu acho que é, né, você ir, né, pegando mais, né, até mesmo com a página, o blog funcionando e etc, etc. Então, uhum. mas tranquilo, Boto fé, concordo. beleza? Beleza. Aí a gente faz. Bom, eu crio. Eu dei uma mexida agora à tarde, mas não consegui ver muito. E aí eu já faço os dois juntos. Já crio o negócio do Face, já crio o blog rapidinho também. Assim que a gente terminar aqui, eu já faço. E aí eu Uhum. já mando para você.
e aí você já dá o seu aval também e a gente já deixa no ar. Da imagem, Hugo, a única coisa que eu acho interessante é botar o logo. Na verdade, eu estava pensando que só colocar o logo do SEI ali naquela fotinha da página mesmo. Tá com a página aberta aí, Deixa eu só achar. Achei. Aqui tem o mapa da ideologia? A Ah, não, página, a página. Peraí. página de propaganda, digamos assim. Só um minutinho que eu já vou abrir. Deixa eu A ver. página de curtir. Tá aqui, podcast. Ai, caramba. Essa imagem aí do Didi é que simplesmente colocar logo do SEI aí, estilizado, sei lá, o jeito que você achar mais bonito, mais interessante. Tá. Confio no seu bom gosto. Só colocar SEI nela. E no, no banner, fazer parecido com o do grupo de estudos do Hegel, só constar assim, círculos de estudos da ideia e da ideologia em destaque e por extenso. Mas você falou a página do grupo de estudo do... O blog do Ou no Hegel. blog, né? O blog do subconjunto do Hegel, é. Tá, beleza. Aliás, eu nunca olhei o banner que eles têm Face. no Face. Vamos ver aqui. Hegel, subconjunto do Hegel, sei. Sabe, inspira também. Ah, é do sei. Subconjunto do poderia ser. Não, Deixa eu ver o dele. Você tem aí para me passar o link? a página tem. Uhum. Também não precisamos padronizar tudo, né? Eu ia dizer, padronizar. Foi. Não, bacana. Bacaninha. Dá pra criar algo legal, sim. Foi a página do Face? Pra ti que não aparece. Foi? Já abri aqui já. Legalzinho, assim. E eles, pelo que eu percebi, eles meio que colocam na página do Face as mesmas coisas que tem no blog, né? Então, bem parecido, assim, de... De conteúdo. Uhum. Eles postam as gravações, né? Basicamente é isso que eles postam. É. Mas é na telha, né? Acho que o modo de funcionamento da página também vai ser igual ao da página do SEI, né? Qualquer membro pode ir lá e postar o que der na telha e é isso aí. Sim. Não tem uma norma. E a página vai ficar aberta também, né? Para quem quiser seguir. Uhum. Exatamente. Seguir, comentar e etc. Beleza, perfeito. Deixa eu ver. Alô, Hugo? Hugo, não lhe ouço. Hugo? Caiu. Não! Garanto que fechou. 5 pila que fechou a aba. 5 pila. Vamos esperar o retorno. Fala, Léo Jorge. Fala, senhor fechou a aba por engano? Não, ele disse que a minha conexão caiu, mas aparentemente ela não caiu. Eu acho que é essa atualização de software que está gerando alguma instabilidade no meu computador aqui, no meu Hangout. Ou o próprio Hangout, porque antes eu fazia pelo Hangout, pela página do Hangout, agora eu tive que abrir pela página do YouTube. Nossa. Mudou toda a mecânica das salas de bate-papo do Hangout. Eu não sabia. Eu tô no Hangout aqui, vamos ver como é que fica aqui. Mas, enfim. Beleza. Então, você tem alguma pauta, alguma coisa na pauta que você queira acrescentar ou a gente vai para a leitura? É nóis, é leitura. Então é nóis. A gente parou no dia 14/9. Na página... Teu recente livro, né? 26, segundo parágrafo. Isso. Então, recente livro sobre Marx. Posso começar? Pode, claro. Quero ler que eu tô com saudade de ler. Aqui. Em seu recente livro sobre Marx, Jacques Derrida empregou o termo espectro para indicar uma fugidia pseudomaterialidade que subverte as posições ontológicas clássicas entre realidade e ilusão. Eu vou ler a nota 26. Ver Jacques Derrida, Spectres de Marx, Paris. E talvez seja aí que devamos buscar o último recurso da ideologia, o cerne pré-ideológico,
a matriz formal em que são enxertadas as várias formações ideológicas, no fato de que não existe realidade sem o espectro, de que o círculo da realidade só pode ser fechado mediante um estranho suplemento espectral. Mas, por que não existe realidade sem espectro? Lacan fornece uma resposta precisa a essa pergunta. O que vivenciamos como realidade não é a própria coisa, é sempre já simbolizado, constituído e estruturado por mecanismos simbólicos. E o problema reside no fato de que a simbolização, em última instância, sempre fracassa, jamais consegue abarcar, entre aspas, inteiramente o real. Sempre implica uma dívida simbólica não quitada, não redimida. Esse real, a parte da realidade que permanece não simbolizada, retorna sob a forma de aparições espectrais. Consequentemente, não se deve confundir o espectro com ficção simbólica, com o fato de que a realidade em si tem a estrutura de uma ficção, porque simbolicamente, ou como diziam alguns sociólogos, socialmente, construída, ou porque simbolicamente construída. As noções de espectro e ficção simbólica são codependentes em sua própria incompatibilidade. São complementares no sentido da mecânica quântica. Meu Deus. Dito de maneira simples, a realidade nunca é diretamente ela mesma. Só se apresenta através de sua simbolização incompleta, falha. As aparições espectrais emergem justamente nessa lacuna que separa perenemente a realidade e o real, em virtude da qual a realidade tem o caráter de uma ficção simbólica. O espectro dá corpo àquilo que escapa à realidade, simbolicamente estruturada. Nota 27. Essa defasagem que separa o real e a realidade é o que abre espaço para o performativo, em sua oposição ao constativo. Ou seja, sem o excesso do real em relação à realidade, sob a forma de um espectro, a simbolização meramente apontaria para um conteúdo positivo da realidade. Em sua dimensão mais radical, o performativo é a tentativa de conjugar o real, de enobrecer o espectro, que é o outro, o grande outro, com um O maiúsculo. Espectro, originalmente, é outro como tal, outro sujeito da ânsia de sua liberdade. No exemplo clássico de Lacan, quando digo você é minha mulher, eu obrigo, coajo o outro, esforço-me por aprisionar essa ânsia numa obrigação simbólica. Certo. Eu acho que a gente vai ficar o resto das 2 horas aqui nesse parágrafo, porque, né, avacalhou com a física quântica aqui. Ah, meu Deus, caiu de novo. Volte, Hugo. Hugo. Let it go. Depois eu ouvi isso, eu achei engraçado. Esperando o retorno do senhor Hugo Penaranda. Fala, Léo Jorge. Voltou, aonde o senhor... Eu continuei caindo aí, mas tudo bem. A gente tava lendo a nota 27 na metade do parágrafo quando tá. eu caí. Nota 27. Vou reler porque vale a pena, né? Quer dizer, Sim. vale a pena, mas não vai entender nada igual, mas vale a pena. Ali em sua dimensão mais radical? Isso, exatamente. Em sua dimensão mais radical, o performativo
é a tentativa de conjugar o real, de enobrecer o espectro, que é o grande outro com maiúsculo, espectro, originalmente, e é o outro como tal, outro sujeito na ânsia de sua liberdade. No exemplo clássico de Lacan, quando digo, você é minha mulher, eu obrigo, coajo o outro, esforço-me por aprisionar sua ânsia numa obrigação simbólica. E ânsia. E ânsia bota aí no Google, eu sempre leio como espaço, como lacuna, como espaço entre algo, né? Mas vale a pena ver aqui no Pai dos Burros. É um adjetivo que mostra uma grande abertura, fendido, poética que tem a boca poética que tem a boca aberta, que está cheia de apetite. Mas deixa eu ver se tem um dicionário Ó, melhor. tem Lacan on Free, vocabulário Lacan. E ânsia, falha entre a falta a ser e o complemento materno. Meu Deus do céu, ajuda tudo. Ajudou Falha entre bastante, né? a falta a ser e o complemento materno. Eu diria que é entre o espaço que tem entre o desejo, falta, o buraco, o vazio do sujeito e aquilo que promete completar essa falta, esse vazio. E esse é um espaço, né? Acho que, Uhum, a grosso modo, dá para traduzir assim. sim. Bem, Vamos lá dar uma relida no parágrafo? meu Deus do céu, vamos lá. Em seu recente livro sobre Marx, Jacques Derrida empregou o termo espectro para indicar essa fugidia pseudomaterialidade que subverte as oposições ontológicas clássicas entre realidade e ilusão. Bem, não sabemos que aqui a nota 26 é só uma referência ao Uma livro do obra. Derrida, né? Uhum. Não sabemos o que Derrida estava querendo dizer com essa indicar essa fugidia pseudomaterialidade que subverte as oposições ontológicas clássicas entre realidade e ilusão. Ele estava falando justamente no último parágrafo que a gente leu sobre essa dimensão material do espírito e do espectro, né, pseudomatéria. Então, está continuando essa mesma argumentação. Uhum. Mas parece que o Derrida, quando foi falar sobre Marx, se ocupou de dizer, olha, tem uma parte da materialidade do Marx que não dá conta, né? É que o marxismo, né, o método marxiano, marxista por excelência, é o materialismo histórico dialético. Analisa a história, relações sociais, a cultura, toda a partir da materialidade, né? Então parece que ele está dizendo que o Derrida fez uma ponderação, dizendo, olha, não a própria materialidade em si, ela guarda, a realidade em si guarda um aspecto de imaterialidade. E ele chamou de espectro, né? Isso, é espectro. Bem, até aí tranquilo, né? Sim. E talvez seja aí que devamos buscar o último recurso da ideologia, o cerne pré-ideológico, a matriz formal em que são enxertadas as várias formações ideológicas. Então, acho que ele está querendo dizer aqui que, justamente nessa dimensão não material da vida social, nessa dimensão espectral, né, que não é necessariamente ideológico, né? Acho legal isso, porque, Então, diga. então a leitura que a gente faz e talvez seja aí no espectro, é isso? Isso, no espectro, que Que devemos é buscar no recurso da exato. ideologia. Exatamente isso aí, boa. O cerne pré-ideológico, a matriz formal em que são enxertadas as várias formações ideológicas. Eu acho muito são, porque parece que você não pode ter uma relação, não é uma questão de verdade e mentira, né? De novo, ele acho que batendo nessa mesma tecla. É uma questão de, bem, você tem uma dimensão que não é material da vida, né? A própria relação com a realidade
a realidade concreta, material que se apresenta ali para a gente todo santo dia, ela tem uma dimensão espectral. Ela é, em certo sentido, simbólica, né? É louco isso, é difícil de aceitar isso, né? Só parar e É. pensar, não, porque não é essa mesa que está na minha frente, na verdade, eu não me relaciono diretamente, é tudo mediado pela dimensão simbólica. Parece uma forçação de barra fodida, né? Mas eu não sei se é por causa da minha área, assim, de estudo, assim, marketing. Eu já tô tão acostumado com essa ideia que é uma coisa que ela tá no meu dia a dia, né? A gente sempre tá mediando a relação que as pessoas têm com os objetos, né? E não só mediando, a gente cria essas, assim, de certa forma, né? Essas, porque eu olho, como o exemplo que eu te dei, né? A gente olha um objeto e a gente fala assim, olha, é, o que que um cara de marketing fala? Olha, esse objeto, qual o problema? Por que que ele não está vendendo? Porque a relação que você quer despertar com o teu público não está sendo despertada, então a gente tem que trabalhar isso. As pessoas, você quer que as pessoas olhem para esse objeto e pensem nele como algo que dá prazer, por exemplo. Um tênis Nike, é algo que te dá prazer, que te dá vontade de correr, que te faz sentir como um atleta amador, né? Mas a partir do momento que você não consegue passar isso para a pessoa, ou seja, não é o tênis, mas é tudo isso que tudo isso que está por trás daquele objeto, você não está atingindo o teu objetivo. E aí que você começa a desenvolver isso, né? Como é que você começa a fazer com que as pessoas olhem para esse tênis e pensem nisso, em corrida, energia, é, né, saúde, disposição, conquista, sabe? Valores que vão, né? Então, não sei Claro, se eu não sei se é porque eu tô meio que aspas, vamos dizer assim, né, também. Eu não faço isso, né? Não é minha, apesar de ter estudado isso, não é minha profissão, pelo que menos bom, ainda. não é do mal, que bom, gostaria de... É, então, para mim é algo que assim é muito, muito como você falou, é muito louco assim pensar nisso, né? Sim. Mas, Mas, cara, eu até entendo isso de que um objeto pode remeter a algo, né? Você olha um objeto, esse por associação, você, isso significa aquilo, esse objeto, mas parece que ele está querendo levar a entender aqui com o Lacan, né? uhum, Que loucura, eu me considero lacaniano, eu compartilho dessa leitura, né, há um tempo, assim, mas mesmo assim me é estranho, porque aquele objeto que está ali, você pode realmente ver coisas, não é uma questão, assim, de, uma ideia necessariamente associada, claro, tem essa dimensão, com certeza, acho uhum, que sempre tem questão, mas a própria experiência de ver aquele objeto, tipo, aquele objeto pode ter uma cor diferente, pode ter uma forma diferente, você pode se relacionar diferente com o objeto, assim, na realidade mesmo, sabe? Você, tipo, tem uma espécie de alucinação constitutiva da experiência da realidade, né? uhum, Nada é exatamente... uma coisa muito, muito, muito boa que um professor meu uma vez trouxe, que uhum, é a anoréxica. uhum, Pessoas que sofrem de bulimia e anorexia. uhum. Não é que a pessoa, como é que eu posso dizer, tem um conjunto de valores diferente, e ela tem uma estética, padrões estéticos diferentes. É que a pessoa realmente se vê gorda. Ela vê, claro que não é o gorda que nem a gente, tipo, aí eu olhando para ela e fico imaginando como seria gorda. Não, gorda é assim. E daí ela se vê também dessa maneira, como eu imagino, assim, um padrão, é que aquela forma dela é uma forma gorda e ela vê na realidade, assim, sem, como é que eu posso dizer, sem uma mediação propriamente, claro, passa por todo esse conjunto de princípios estéticos e tal, do que é magreza, do que é beleza. Opa, Léo Jorge, voltei, desculpa. Cara, o meu Deu computador tá caindo muito. Eu acho que eu vou ter que reiniciar ele por via das dúvidas. Você espera um pouquinho aí? tranquilo, espera, Me dá espera, cinco vai lá, minutinhos aí que é o tempo que reinicia. Abraço. tranquilo.
Oi, Léo Jorge. Oi, Léo Jorge. Epa, eu tava falando de novo com o microfone desligado pra variar. Ah, não, tranquilo. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Será que dessa vez vai? Dessa vez vai. Deixa eu só abrir aqui que eu esqueci de abrir a leitura. Só um instante também. É rápido. Tô pesquisando Desculpa. aqui Derrida, Marx. Ciência do conflito. Olha, achei Ele, uma. sabe o que Oi. eu tava pensando? O Didi é que ele era super novo quando ele escreveu esse livro, né? Vamos ver quando ele nasceu. Eu Vamos ver acho que ele deve exatamente ser. que idade ele Ele devia ter tinha. uns 30 anos no máximo. Zizek, nascimento. Ele nasceu em 49. Na Ljubljana. Esse livro foi publicado, deixa eu ver como tem a primeira edição. É batata, né? 86, né? 88. 96, primeira Ah, é edição. 96. Eu Tá, achava que mas é era da década de 96 do 80. Brasil, né? Vamos ver É, qual que é no Ideal Map. Ideal. mas aí deve ter na contracapa também a versão. Ah, é verdade. Ô, Jorge. Original. Vamos ver aqui. Nananã. Esses dados do livro, eu volto e me perco nesse aqui. Tradução inclui biografia. Ah, bibliografia, idiota, não biografia. Ah, cara, cadê verso? Tradução Vera Ribeiro, caixa postal. Mapping a Ideology. Tem o título original aqui, mas a data de publicação do original Aqui não tá tem. dizendo que foi da Verso em 94, tradução Vera Ribeiro 96. Talvez seja de 94, então. É, 94, provavelmente. Ele nasceu em 49. Vamos lá, porque eu quero da matemática. Ó, 54 com 94 dá 40, né? Mais 5, 45 anos. É, já tinha 45. Ah, já tava maduro já. Eu tava achando que esse livro era da década de 80 e eu falei, nossa, ele devia ter uns 30 anos quando ele escreveu esse livro. É, não. Eu acho que o sujeito incômodo é mais novo, porque foi o último que foi lançado dele, né? Pela Uhum, Boitempo. Então ele uhum. é mais novo. Sabe uma coisa, eu acho que eu já comentei com você, mas eu quero ver se é uma coisa que eu consigo trazer para o SEI, é a gente abrir uma espécie de editora digital, entendeu? Ó, Que a gente consiga, talvez, publicar nossas traduções, essas coisas em formato digital, porque aí você consegue jogar nas livrarias digitais, etc, etc, entendeu? Com, aham. né, o nosso próprio selozinho, assim, é uma coisa que é relativamente. Mas para publicar o quê? Eu acho que assim, eu acho que tudo que a gente for produzindo, eu acho que, por exemplo, a gente já fez aquela tradução, né, daquela vez, Ah, pode crer. É, sei lá, o que a gente for desenvolvendo de trabalho, às vezes pode ser até mesmo uma coisa nossa, mas assim, algo que a gente consiga colocar e disponibilizar, né? Não é nem uhum. por uma questão de dinheiro, de lucro, é mais uma questão de talvez, por mais que a relação que a gente tenha com acho que cada boi tempo, né, que a gente tem uma relação, Sim, pela Boitempo para publicar o Badiou. é uma relação boa, mas não sei, eu acho que hoje em dia as editoras mais tradicionais, eu acho que elas têm uma dificuldade muito grande em ir por esse mundo digital, sabe? Uhum. E eu acho que é uma coisa que a gente poderia fazer, assim, nesse sentido, que o custo é Boa. basicamente zero. Acho que quem mais está engajado nessas coisas é o Gabriel, né? É, Era bom trocar uma ideia com ele. sim. Mas aí tem Mas- uma. Eu não sei quem que está engajado na organização da tradução. Eu acho que é o próprio Gabriel que está. É o Alex, na real. O Alex está organizando a tradução do livro do Badiou. Uhum. Eu vou falar com ele. É, eu procuro. Eu vou aproveitar que ele vai estar aqui, eu pergunto pra ele. Eu acho que ele vai estar aqui, né? Só um pouquinho, Hugo, segundinho. Tá? Venezuela. Quanto tempo? Não quero que a cadeira, só quero presente. Tá bom. Nosso filho não tá
Ainda dormindo, não tá dormindo. Não Parece alguém tá, fumando lá. não tá colaborando pra pegar no sono. Não, tá. Mas ela vai tentar fazer dormir. Não, se Ah, você quiser, a gente lê mais não, uns não, 20 não, não, minutinhos, não. meia horinha, e aí. A quarta-feira eu fui liberado para estudar. Ah, então tá bom. Ah, que eu falar? Ah, sim. Vê lá com o Alex, trocar uma ideia com ele. Acho que ele ia gostar da ideia. Legal, bacana, eu vou falar com ele assim. Ah, A gente estava falando ainda nessa parte tá aqui do cerne no... pré-ideológico, né? Isso, Espectro. isso aí. Eu achei na nota aqui, 26, eu achei um artigo sobre, até publiquei, até postei aqui no No nosso bate-papo? grupo, no nosso grupo aqui. Deixei só para não esquecer que tá ali. Até deixa eu botar aqui no coisa. Ah, tá aqui, eu vou dar um like aqui. Eu vou deixar aqui para eu não esquecer. Depois eu publico isso na página. Mas é sobre a noção de. Só um pouquinho. Dá um beijo, pai. Dá. Ah, meu dinheiro. Pronto. Agora vai dormir em paz. Ah, Hugo, me Tô te ouve? ouvindo, pode falar. Ah, depois publico na página ali. Mas é sobre o conceito de espectro no Derrida, falando sobre Marx. Exatamente isso Tá, que diz. ótimo. Mas a gente tava falando desse. Ah, tá falando das anoréxicas, das bulímicas. Sim, 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 sim. Que é a questão, né, de como que elas se veem, né? Então, meu professor estava tentando explicar e na hora eu não entendi, mas agora está me vindo, assim, a explicação dele. Que não é uma questão de padrões, de uma forma de remeter a certas coisas, é que a própria experiência de ver a coisa, ela é modificada, ela é, ela é definida, constrangida, limitada, estipulada, digamos assim, Enviesada, talvez, né? é enviesada pelo simbólico, pelo entendimento, enfim, é muito louco, assim, parece mesmo um delírio, uma alucinação, né? A experiência da realidade, disso que ele estava tentando falar. Não é só do psicótico, do cara loucão que vê coisa, assim, até no Uhum. neurótico, a experiência da realidade é, em alguma medida, um delírio, uma alucinação, né? Sim, Isso que é muito louco. sim. Ah, É, fala. ele fala aqui, ó. E talvez seja que devemos buscar o último recurso da ideologia, né? Ele chama isso, nesse aspecto, o último. Por que ele chama de último recurso da ideologia, né? E aí ele fala, e ele nomeia, né, que é o cerne pré-ideológico. É o cerne pré-ideológico no sentido que é constitutivo da realidade, né? Tá. Não é necessariamente, não tem um conteúdo ideológico ali nessa coisa que é simbólica, que não é imediatamente percepção da realidade, né? Então não é ideologia propriamente dita, não é uma historinha, uma invenção, uma Uhum. naturalização. Não tem como conhecer a realidade imediatamente, né? Sim, Isso que em filosofia se diz de maneira imediata, a experiência imediata da realidade. Não tem como fazer isso. Sempre passa por alguma medida simbólica, né? sim. E dessa falta que ele vai dizer mais para frente, disso que não dá para imediatamente perceber, resta um espectro. Isso que eu acho interessante. Ok. Mas ele diz último recurso, cara, eu acho, e talvez seja aí que devamos buscar o último recurso da ideologia, o cerne da ideologia, a matriz formal em que são enxertadas as várias formações ideológicas. Sabe que ele chama esse último recurso porque, assim, você vai tirando todas as camadas de uma ideologia e você chega nisso, sabe? Imaginando, assim, como se fosse uma cebola, sabe? É, eu acho que ele está usando último mais no sentido de fundamental. É a estrutura última, mais básica, né? Mais que você vai derivando, você chega naquilo, assim. Né? Uhum. A última parte da casca da cebola. Acho que é mais Uhum. nesse sentido. Isso. A matriz formal em que são enxertadas as várias formações ideológicas. Você tem um vazio ali, você tem um simbólico, você tem um espectro. Nesse espectro, né? Aliás, que é o título do texto, né? Espectro da ideologia, né? Sabe o que eu não lembro? O título desse primeiro texto do livro é O Espectro da Ideologia. Ah, o É, espectro e o real do antagonismo, né? aqui está falando do real, né? Desse É. subtítulo, mas o texto todo aqui
Se chama espectro. Tá, desculpa, sim. É que esse é o ponto 3 do texto, né? É, o subtítulo 3, o espectro e o real do antagonismo. Daí vai Entendi. dizer que esse espectro é o real, né? A parte que não é simbolizada. Mas tá ligado mais ou menos a distinção que o Lacan faz dos três registros, imaginário, real e simbólico? Não. Eu acho que isso é interessante. Cara, o que eu peguei até agora é o seguinte: o real, para o Lacan, não é realidade. São duas coisas diferentes. Você tem o imaginário, que são imagens mesmo, um conjunto de imagens que o sujeito tem para formar o pensamento, enfim. Você tem o simbólico, que é o conjunto de simbolizações, entre a palavra, né? E você tem o real. O real é tudo aquilo que não é simbolizado nem é conseguido ser aprendido em forma de imagem. Você tem algo que não faz sentido, algo que não se inscreve mesmo, assim. Não dá para saber tudo, né? Digamos assim. Não dá para pensar tudo, conseguir simbolizar tudo, e é algo que não faz sentido na nossa vida, né? Digamos assim. O tempo inteiro, né? Então, Isso ele fala da realidade, do simbólico e do real, é isso? não. Existem os três registros, né? Os três registros da experiência da vida, assim. Ele mais ou menos tenta organizar a experiência da vida em três registros: imaginário, simbólico e o real. A Ah, tá. realidade é outra coisa, não é Entendi. um dos registros. A realidade é o que é construído justamente desses três registros. Tá. É o que pode ser aprendido. Então, o real, isso que a gente pensaria, assim, que realmente isso existe, de fato, daqui na minha frente, isso nem está em jogo no Lacan. Isso não é nem o real, nem a realidade. É muito louco isso, mas é mais ou menos por aí que ele vai. Então, o espectro aqui do subtítulo, do 3, o espectro e o real do antagonismo, ele está falando aqui daquilo que a gente não consegue entender, aquilo que a gente não consegue aprender, né? É o real, é aquilo que tem um bordão quase do Lacan. Saiu e voltou? É, caí de novo. Cara, desculpa, eu não sei o que que tá acontecendo. Tranquilo. A frequência tá de boa, não tá comprometendo, não. Isso é Lacan, né? É o Lacan, a teoria do Lacan dos três registros. Tá, o real, simbólico e imaginário. Isso, tem vários desenhos, várias. Eu vou dar uma pesquisada melhor. Enfim, mas só para entender, quando ele falar de realidade, real, são duas coisas diferentes. Tá. Né? Tá. E, então, o último recurso da ideologia, o cerne pré-ideológico. É uma matriz formal em que são enxertadas as várias formações ideológicas, ou seja, nesse espaço, né? Uhum. Vazio, aí a ideologia se deita, digamos, como diria aqui no Sul. No Uhum. fato, no fato de que não existe realidade sem espectro. Exatamente isso. Não existe uma possibilidade de simbolizar toda a realidade. Tem sempre um resto, né, que não é simbolizado. De que o círculo, tranquilo isso? Tô tranquilo. De que o círculo da realidade só pode ser fechado mediante um estranho suplemento espectral. Aí é mais louco ainda, né? Porque para a realidade fazer sentido, tem que ter um resto, sobrar alguma coisa que não faz sentido. Entendeu? Você faz, como é que eu posso dizer? Você vai atravessar um precipício, digamos assim. Uhum. Isso é um longo caminho. Você atravessa um longo caminho e no meio desse longo caminho tem um precipício gigante. Então você bota uma escada, uma ponte, algo para atravessar esse precipício, né? Mas digamos que essa ponte, ela é uma ponte precária, né? Que assim que você atravessa, ela cai. Meu, que metáfora fodida, mas enfim, eu e minhas metáforas, mas enfim, a maneira como eu consigo pensar isso. Não, E tranquilo. você precisa atravessar esse caminho, ir e voltar a todo momento, né? Você sempre está criando uma ponte precária e uma ponte nova, uma forma daquilo, mas que aquele espaço, esse precipício, ele nunca é preenchido. Você nunca preenche ele para poder circular no teu caminho.
você precisa a criar essas pontes, né? Enfim, você precisa que esse espaço esteja vazio o tempo inteiro. Então, acho que ele quer dizer isso quando ele está dizendo que, no fato de que não existe realidade sem espectro, e que o círculo da realidade só pode ser fechado mediante um estranho suplemento espectral. Você só pode traçar esse caminho mediante é isso que não faz parte, enfim. Gente, esquece minha metáfora, é péssima. Não, relaxa. Conseguiu alguma coisa? Não, mas deu pra entender, eu tô entendendo o que ele tá querendo dizer, assim. Fez algum sentido? Que Sim. bom, tá bom. Não atrapalhei, então. Não, imagina. Só pode ser mediante suplemento espectral. Tá. Mas, por que não existe realidade sem espectro? Boa Legítima pergunta. pergunta, né? Pô, por que precisa desse negócio? Não podia simplesmente encarar a realidade? Sim. Lacan fornece uma resposta precisa a essa pergunta. O que vivenciamos como? Realidade não é a própria coisa. É sempre já simbolizado, constituído e estruturado por mecanismos simbólicos. O problema reside no fato de que a simbolização, em última instância, sempre fracassa. Jamais consegue abarcar inteiramente o real. Sempre implica uma dívida simbólica não quitada, não redimida. Essa é a explicação do Lacan. Sim. Sempre constituído e estruturado por mecanismos simbólicos. O problema reside no fato de que a simbolização, aquilo que vivenciamos como realidade, tá vendo? Não é a realidade. Aquilo que nos parece realidade não é a própria coisa. Então o Lacan já cancela a possibilidade da gente conhecer a própria coisa, né? Essa parte. Onde que tá essa parte? Aqui em Lacan, mas porque não existe realidade sem espectro. Tá, pera. 1, 2, Lacan. 3, 4, 5, 6, 7, oitava linha do parágrafo. Depois, mas por que não existe realidade sem espectro? Tá. Lacan fornece uma resposta precisa Sim. a essa pergunta. Ele já começa com uma Ah, tá aqui. Sim. ponderação. O que vivenciamos como? Ou seja, aquilo que a gente entende que é realidade não é a própria coisa, assim, aquela realidade. É sempre já simbolizado. Já está simbolizado o negócio. Constituído e estruturado por mecanismos simbólicos. O problema reside no fato de que a simbolização, mas daí, né? Bem que a simbolização podia abarcar tudo. Por que não, né? Uhum. Tudo bem, a gente não vai reconhecer a própria coisa, tudo bem. Mas, e é tudo pela simbolização. Mas por que a simbolização já não pega toda a realidade como um todo e já está tudo bem, tudo tranquilo, não tem nenhuma falta? Poderia ser bom que fosse, né? Uhum. Mas o problema reside no fato de que a simbolização, em última instância, sempre fracassa. Jamais consegue abarcar inteiramente o real. Sempre implica uma dívida simbólica não quitada, não redimida. Ou seja, a gente sempre tem uma coisa que escapa da simbolização, não tem, e por isso a gente não consegue, na verdade, porque não é possível, né, experienciar imediatamente a coisa. Entrou na linguagem, está perdido. O Lacan diz que a entrada na linguagem é a tragédia da vida. Porque o bicho, o animal, né, ele está ali vivendo a realidade, é nós, ele não tem culpa, não tem. Tudo bem que tem aqueles vídeos de cachorro, né? Você viu aqueles vídeos de cachorro culpado? Já. Esse dá uma pena, né? Mas enfim, supostamente os bichos não têm culpa, não tem nada disso. Mas Sim. a gente tem. Então, entrou na linguagem, tudo já é mediado pela linguagem. Então, não tem como conhecer a coisa em si. Então, Certo. você jamais consegue abarcar inteiramente o real. Sempre implica uma dívida simbólica não quitada, não redimida. Essa dívida simbólica, justamente porque o símbolo ele nunca consegue representar inteiramente o real, né? Exatamente. O real, por definição, é exatamente isso. Tem umas definições de Lacan. Aquilo que resiste à simbolização. Aquilo que, Tá. por mais que a gente tente, o real é tudo aquilo que resiste a ser posto em termos de símbolos, de signos.
Legal. Que a Buenas. gente nunca vai conhecer, né? A gente nunca vai conhecer o real, essa é a ideia. Tá. Esse real, a parte da realidade que permanece não simbolizada, retorna sob a forma de aparições espectrais. Ou seja, aquilo que o simbólico falhou em simbolizar vai reaparecer, mas ele reaparece não como palavra, coisa que faz sentido, que a gente consegue parar e pensar sobre, isso não faz sentido, né? Mas aquilo faz sentido, aquele outro, não. Sempre vem a forma de uma aparição espectral, uma coisa assim, né, meio etérea, meio, né, que não faz muito sentido. Eu sempre fico pensando nisso. Consequentemente, não... Tranquilo aí? Sim. As aparições espectrais, esse itálico aqui é o central da coisa, né? Consequentemente, não se deve confundir espectro com ficção simbólica. Essa distinção, para entender a ideologia, é muito bom, né? Ajuda bastante, porque uma coisa é isso que não tem como saber. Sempre vai ter um espectro na experiência, né? Sempre vai ter uma coisa não simbolizada. Mas Tá. tem outra coisa que é ficção. A ficção é ótima, né? A ficção. O que é essa ficção simbólica? Então, acho que vamos avançar que ele vai dizer. Ah, tá. Com ficção simbólica. Com o fato de que a realidade em si tem a estrutura de uma ficção, por ser simbolicamente, ou como dizem alguns sociólogos, socialmente, construída. As noções de espectro e ficção simbólica são codependentes em sua própria incompatibilidade. São complementares, no sentido da mecânica quântica. Ai, meu Deus, vamos esquecer essa parte da mecânica quântica, porque eu não tenho ideia do que ele está querendo dizer com isso. Mas, Mecânica quântica. porque... Tudo que é quântico é relacionado a átomos, né? Não, tô ligado, mas porque a compatibilidade, a incompatibilidade, a complementariedade tem a ver com essa, sei lá, eu Não não vou aguento, entrar nessa seara. eu não sei mesmo o que é isso. Mas o fato da realidade em si tem estrutura de uma ficção. Não se dá com o fato de que a realidade em si. Pois é, se é tudo simbólico, né? De um certo sentido, não é a coisa em si. Então, é uma ficção. Né? A experiência da realidade é uma experiência simbólica. Então, a ficção simbólica, digamos assim, é a realidade que a gente pode conhecer, né? Ele fala a realidade em si tem uma estrutura de ficção, né? De uma ficção. Exatamente, porque a coisa em si a gente nunca vai conhecer, a gente sempre conhece por meio da linguagem. Tá, Então, essa... tá, Diga. então a gente não deve confundir o espectro, né? Que é o que ele comentou, mas em cima, com essa ficção simbólica, né? Que seria essa realidade que a gente Uhum. lida, é isso? Acho que o espectro, aquilo que faltou simbolizar, e a ficção simbólica, é tudo aquilo que pôde ser simbolizado. Tá. Digamos assim. Ficção simbólica é que o simbólico conseguiu dar conta, né? Essa palavra ficção está ali para dizer que só porque não é a coisa em si, né? Uhum. Mas é a realidade, é tudo que a gente tem, né? Digamos Sim. assim. Não dá para ir para além disso, ou seja, a realidade tem a estrutura de uma ficção. Essa é outro bordão lacaniano, máxima lacaniana. Com fato de realidade em si tem a estrutura de uma ficção, por ser simbolicamente, ou, como dizem alguns sociólogos, socialmente construída. As noções de espectro e ficção simbólica são codependentes em sua própria incompatibilidade. São complementares no sentido da física quântica. Tá. As noções de espectro e ficção são codependentes. Por que elas são codependentes? Vamos ver aqui. O que tu acha, senhor Hugo? Não fez sentido aqui isso. O espectro é aquilo que não é simbolizado, né? A ficção é aquilo que é simbolizado. Ou seja, tem sempre uma falta com a coisa em si, né? Você tá me ouvindo, Léo Jorge? Eu tô ouvindo. Ah, tá, aqui caiu. Caiu não, mas sumiu sua voz por uns instantes. Eu achei que eu tinha caído de novo. Não, estava aqui pensando. Perguntei por que você acha que são codependentes a noção de espectro e
e de ficção simbólica, como ele diz aqui? Então, deixa eu pensar um pouco. As noções de espectro e ficção simbólica. Bom, espectro é aquilo que... Deixa eu ver aqui. Acho que a gente avançar aqui, Ele ele explica. explica? Pode ser. Dito de maneira simples, a realidade nunca é diretamente ela mesma. Só se apresenta através de sua simbolização incompleta, falha. As aparições espectrais emergem justamente nessa lacuna que separa perenemente realidade e o real, em virtude da qual a realidade tem o caráter de uma ficção simbólica. O espectro dá corpo àquilo que escapa à realidade, simbolicamente estruturada. Ah, tá. Aí tá dito de maneira mais simples. Eu adoro esses simples, né? São geniais. Ó, as aparições espectrais emergem justamente nessa lacuna que separa perenemente a realidade e o real. A realidade e o real. E em virtude da qual a realidade tem um caráter de uma ficção. E em virtude da qual o espectro dá corpo àquilo que escapa à realidade. O que você ia comentar? Desculpa, Jorge. Que eu tava aqui. Realidade e o real. Não é só saber uma simbolização clara. Traz justamente na lacuna que separa a lacuna que separa permanentemente a realidade e o real. Então, essa lacuna não é solúvel, não dá para solucionar ela, né? Ela é perenemente separada entre realidade e real, ou seja, você tem a realidade simbolizada, né? E você tem o real, Ok. que não é o espectro, não é todo real, né? O espectro emerge desse espaço entre realidade e real, ou seja, a forma do espectro, ele é dado não só pelo real, mas também pelo simbólico. Ele emerge na lacuna, você tem um espaço entre as duas coisas. Aquela coisa que vai surgir desse espaço, ele não é só do real, né? Não é algo que vem do real para assombrar a gente só. Claro, vem do real, mas ele toma a forma do que foi simbolizado, né? Então, as aparições espectrais emergem justamente na lacuna que separa perenemente a realidade real, em virtude da qual a realidade tem o caráter de uma ficção. Ou seja, como você tem um espaço entre a realidade e o real, em virtude da qual tem o caráter de uma ficção simbólica. O espectro dá corpo àquilo que escapa à realidade, simbolicamente estruturado. Tá, essa última frase eu não... Quer dizer que eu não peguei ela bem. As aparições espectrais emergem justamente... Peraí, eu vou ler a anterior. De maneira mais simples, a realidade nunca é diretamente ela mesma. Tudo bem, até aí estamos de boa, né? A realidade nunca é Sim. diretamente ela mesma. Só se apresenta através de sua simbolização em completa falha. Até aí tudo bem. A realidade é falha, a simbolização não dá conta de tudo. As aparições espectrais emergem justamente nessa lacuna que separa permanentemente realidade e o real. Tá, tudo bem. A gente tem uma separação entre a realidade, que é toda ela simbólica, né? A realidade só é possível ser percebida simbolicamente, Uhum. e a gente tem o real que emerge, digamos assim, dessa realidade mais realidade que a realidade simbólica, né? Que é o real. Vem dessa experiência maior. E em virtude da qual a realidade tem o caráter de uma ficção simbólica. Ah, tá. Como a realidade simbólica não dá conta de tudo, né? Ou seja, falta sempre alguma coisa, ela é ficcional, porque ela não é toda a realidade, digamos assim. Sim. Ela é uma parte. A realidade
simbólica experienciada pelo sujeito, ela é sempre uma parte da experiência da coisa em si, né? Ela é uma ficção, ou seja, ela não é toda, acho que eu fico entendendo aqui como um viés até. Uhum. Ela é uma parte, né? Nesse sentido que é uma ficção, assim, é uma historinha contada sobre algo que aconteceu, alguém contando uma história. Sua versão de uma história, digamos assim, né? E Certo. o cara em análise é a sua versão da própria vida, né? A gente conta em análise a nossa versão da nossa própria vida, mas o que foi mesmo, se tivesse um documentário sobre a nossa vida, quem sabe ia contar uma história diferente sobre a nossa própria vida. Uhum. O espectro dá corpo àquilo que escapa à realidade simbolicamente estruturada. Ah, sim, agora fez sentido. Como é que ficou pra ti? Hugo caiu de novo. Hugo. Voltei. Cara, eu acho que eu já caí umas 10 vezes hoje. Já tá É, complicado aí. eu não sei o que aconteceu, eu Sabe vou que ter isso que aí pesquisar. é o real. Isso aí é o real retornando é o espectro. É aquilo que não é simbolizado, a gente não sabe por que você tá caindo, olha. Ai, meu Deus do céu. Bom, então, deixa eu ver se eu entendi, vai, vamos lá. O espectro, só fazendo um apanhado desse parágrafo, tem o espectro, que aí é o termo usado pelo Derrida, que que ele fala aqui, né? Para indicar essa fugídia, pseudo-materialidade subverte as oposições ontológicas que tratam da realidade e ilusão. Então, é aí que devemos buscar o último recurso da ideologia, o cerne pré-ideológico, matriz formal em questões gestadas das várias formações ideológicas. Tá, tudo bem. Então, a gente tem o espectro, que não é algo material, e que é, vamos dizer assim, nele que se encontra. Só um minutinho. Que é enxertada, né? É, as formações ideológicas, ok. E aí, depois ele vem falar do. Aí, por último, ele fecha aqui. Cadê? Tá. As aparições espectrais emergem justamente nessa lacuna que separa perenemente a realidade e o real. Tá. Então você tem a realidade real, como você estava falando, e aí na lacuna, nessa diferença entre o que existe de fato real, no caso, e o que é representado, é onde se encaixa os espectros, é isso? Isso, da onde eles emergem, né? Eu gosto dessa figura de um buraco na Terra e saindo os fantasmas da Terra, assim. Tá. Em virtude da qual a realidade tem o caráter de uma ficção simbólica. O espectro dá corpo àquilo que escapa à realidade. Tá, então aquilo do real. Quando ele fala escapa à realidade, ele quer dizer que foge da realidade, né? Ou não é que escapa para a realidade? Capa, aí realidade entendendo como realidade simbolizar aquilo que foi simbolizado, né? Tá, Não mas, a coisa em si, né? tá, mas eu não entendi assim, que escapa à realidade, ou seja, tá indo em direção à realidade ou tá escapando como se estivesse vindo da direção da realidade, entendeu? Escapa da capacidade de simbolização, de pôr na linguagem, de dizer, ah, isso é aquilo. Escapa nesse sentido que a linguagem não dá conta de falar tudo aquilo, de explicar, de entender, de ter palavras mesmo, muitas vezes, para. Entendi. Então aquilo que não é representado, vamos dizer simbolicamente, pela realidade, não é possível, não se consegue, Uhum. vamos dizer assim, consegue talvez assim, é englobado de alguma forma pelo espectro, é isso? É o espectro, é da onde vem os espectros, né? Tá. Ok. E aí tem essa notinha 27 aí. Você lembra o que que é essa notinha A 27? notinha 27 é uma puta de uma nota complexa. Vamos lá, vamos reler ela. Vamos que vamos. Essa defasagem que separa real e realidade é o que abre espaço para o performativo. Aí já complicou tudo. Performativo é da buffer, performativo Tá. é. Oi, tá fazendo algum barulho aí? Você tá no headphone, é isso? Eu tô no headphone, eu Ele tô tá com. encostando em algum lugar e tá fazendo barulho. Ah, pode crer. Agora melhorou? Melhorou. Ou seja, abre espaço para o performativo.
performativo é um conceito que eu não entendo bem, eu conheci ele da Butler, Eu já acho que li, tá na moda, né, o eu já performativo. li performativo em algum lugar também. Quem sabe a gente leu aqui e nem lembra também, mas, mas vamos lá. Hum, Para o performativo, desculpa. Essa defasagem que separa o real e a realidade é o que abre espaço para o performativo, em sua oposição ao constativo, ou seja, performance e constatação. sim. Tá bem. Não entendi isso, acho que também não entendeu, oposição ao constativo. Ou seja, sem o excesso do real em relação à realidade, sobre a forma de um espectro, a simbolização meramente designaria, apontaria para um conteúdo positivo da realidade. Em sua dimensão mais radical, o performativo é a tentativa de conjugar o real, de Conjurar. Bom, aqui tá conjurar, não sei se. conjurar. Obrigado, Ah, tá. obrigado, é verdade. Conjurar, é certo. Eu que não li. Dimensão mais radical, o performativo é a tentativa de conjurar o real, de enobrecer o espectro que é o outro. Aí já começou com outro, aí já complica a cabeça. Hum, De novo, em sua dimensão mais radical, o performativo é a tentativa de conjurar o real, de enobrecer o espectro que é o outro. O outro é o outro simbólico, para o Lacan, é o outro. A gente está falando, quando a gente está falando do outro, do grande outro, esse outro com O maiúsculo, ele está uhum, falando mais desse registro que é o registro simbólico, que é das palavras, que é da realidade, enfim, que o outro traz. Esse outro dá para pensar no pai e na mãe, né? No outro que diz, isso é certo, isso é errado, ou que mesmo dá as palavras para a gente pensar, né? Todas as uhum. palavras que a gente usa para pensar já existiam antes de nós, né? Então é desse outro que vem, esse outro com O maiúsculo que vem a linguagem, Tá. pro Lacan, né? É por um motivo de tentar conjurar o real, de enobrecer o espectro que é o outro. Espectro, originalmente, é o outro como tal, outro sujeito na ânsia de sua liberdade. Acho que a gente pode desistir de tentar entender essa frase. Eu, pessoalmente, não vou tentar. No exemplo clássico de Lacan, quando eu digo você é minha mulher, eu obrigo e coajo o outro, esforço-me por aprisionar sua ânsia numa obrigação simbólica. Ah, tá, olha só, agora faz mais sentido. Eu acho que esse performativo, que eu acho que ele está falando do Derrida aqui, em sua posição ao constativo, primeiro que se opõe ao constativo, creio eu, estou entendendo eu aqui nessa curta nota, porque você performa algo ao invés de constatar que você é, né, é que sempre me vem a Butler, né, homem ou mulher, tá, você performa um gênero, digamos assim, antes, ao invés de constatar, eu tenho certeza que eu sou homem. Uhum, Não, eu não tenho certeza se eu sou homem ou sou mulher, mas eu ajo como se fosse, né? Ou seja, a veracidade da minha condição subjetiva não está em alguma simbolização garantida, assim, eu pego esse símbolo, agora eu sou homem, ou outro, agora eu sou mulher. É a minha própria ação de me comportar, digamos assim, como se eu fosse, de é o que estabelece essa defasagem, na frase, essa defasagem que separa o real da realidade é o que abre espaço para o performativo, ou seja, você tem o real, que não é simbolizado, você tem a realidade. No meio disso aí, você tem uma incerteza, né? Você tem dúvida. Então, para cobrir essa dúvida, né, sou homem, sou mulher, digamos assim, do sexo, então uhum, eu ajo como se fosse, eu performo alguma coisa para dar substância, para tapar, digamos de alguma maneira, esse espaço que não é simbolizado pela realidade, que me garante um lugar na sexualidade, digamos assim. uhum, Ou seja, sem o excesso do real em relação à realidade, sob a forma de espectro, a simbolização meramente designaria, apontaria para um conteúdo positivo da realidade. Ou seja, se não tivesse nessa
impossibilidade de simbolizar tudo, a simbolização é dizer exatamente o que é, né? A simbolização simbolizaria tudo, digamos assim. Você poderia ter algum tipo de símbolo, de palavra, de ato, sei lá o quê, que definiria você, sou homem ou sou mulher, né? Definiria um conteúdo positivo. Ah, eu tenho um chapéu, vou forçar a amizade aqui, mas enfim, tem um chapéu vermelho, eu sou homem. Ela tem um chapéu rosa, então ela é mulher. Pronto, tá tudo certo. Você não tem mais, né, nenhum conteúdo positivo nesse sentido. Você tem uma certeza, tem uma posição, né? Uhum. Nesse sentido. Em sua dimensão mais radical, o performativo é a tentativa de conjurar o real. Aí o conjurar faz sentido, né? O que é conjurar? Vamos ver aqui. Conjurar é tipo o Harry Potter que conjura o espectro Patronus. Puta, eu não assisti Harry Potter e não li os livros. Porra, o cara não tem cultura, né, mano? Só fica lendo Didic, essas coisas, não assiste cultura. Deixa eu ver aqui, ó. Ele fala que maquinar, armar de maneira conspiratória, invocar, chamar Invocar. algo alguém. Invocar, acho que é esse sentido que ele está usando. Invocar. Tá, tá. Invocar os espíritos no Final Fantasy. É outra referência que você tem que ser. Não joguei também, não joguei, mas tudo bem. Porra, você só me decepciona, cara. Tá, peraí. Agora eu me perdi. Ah, tá, conjurar. Isso. O performativo é a tentativa de conjurar o real, de enobrecer o espectro que é o grande outro. Então, você tem um espaço, né, entre o real e a realidade. O performativo, a performance, é uma tentativa de tentar chamar o real, né? De tentar, como é que eu posso dizer? Vem cá, real, que eu te simbolizo. Não te simbolizo propriamente dito, em símbolos, em palavras, em signos, em seja lá o que for, mas eu te simbolizo na minha performance, né? Então, eu não consegui te simbolizar, real, mas tu vem aqui, chega aqui que eu vou te simbolizar, eu vou te pôr dentro da minha subjetividade em performance. Uhum. De enobrecer o espectro que é o outro. Aí ele volta a usar o espectro aí, né? Espectro, originalmente, é o outro como tal, outro sujeito na ânsia de sua liberdade. Tá. O espectro, originalmente, é o outro. O que ele quer dizer? Aliás, voltando ali, o enobrecer, eu acho que é de enobrecer o espectro, que é o outro. Tá, o outro. Eu acho que ele está querendo dizer com o outro aqui que esse espaço, que o outro é algo, como é que pode dizer, da realidade, né? Algo da linguagem, o outro simbólico que dá sentido, que simboliza tudo, da onde vem a linguagem, o outro que sabe, digamos assim, é esse outro do qual não se sabe, né? A gente não sabe exatamente o que o outro quer de mim, né? O que o outro pensa, como o outro, o que as outras pessoas. Eu estou aqui sentado falando sobre Didi, o que faz as outras pessoas, o que pensam as outras pessoas, né? O Uhum. outro, o mundo quer de mim, o que a realidade espera que eu, enfim, faça. O espectro que é o outro, acho que nesse sentido que é esse, quem sabe sobre esse espectro, quem simbolizou esse espectro é o outro. Eu não simbolizei. Olha que coisa, não consegui simbolizar esse espectro aí. Mas o outro simbolizou. Então o espectro, ele é outro no sentido que o outro sabe sobre o espectro, porque ele mesmo já assimilou para si, digamos assim, né? Como ele entendeu, ele se transforma naquele espectro, ele sabe do que se trata o espectro, ele sabe, ele vem um pouco como esse espectro do qual você sabe, né? Tá, Nossa, pera. vai, vai. O performativo é a tentativa de conjurar, né, de evocar o real, ok? De enobrecer o espectro, tá? E aí ele fala que é o outro.
Esse outro com o Almail, você falou que ele tem um outro. Ele é, obviamente, tem outro significado, né? É, E o aí outro, eu acho que ele meio que quando ele já bota 2 pontos, eu não sei se ele tá falando. Ele tá falando no geral também, não é só o outro, né? Mas você sabe dizer mais ou menos que seria esse outro com O? É Lacan, você falou? então, o outro com um O maiúsculo é um conceito, acho que já está no Hegel isso, aliás, mas no Lacan, o outro é o outro do universo simbólico, é o outro que dá para a gente os recursos da linguagem, né? A Uhum, linguagem toda já existia antes da gente nascer. Todas as palavras, não todas, enfim, mas, né, as palavras através das quais a gente se define, se pensa, pensa a realidade, uhum, vieram do outro. Então, o outro é esse da onde vem o simbólico, digamos assim, né? O outro é simbólico. tá, entendi. Mas o espectro que é o outro, aí ele está dizendo uma dimensão do outro, que é aquele que é o desconhecido, que é essa parte da realidade que é, acho que se resume um pouco nessa pergunta do Lacan, que diz que o neurótico se faz, que é o que, que o outro quer de mim, né? Ou seja, a gente não sabe exatamente o que é o outro, o que ele deseja, onde ele mora, tipo o Globo Repórter, onde vive, do que se alimentam, o outro, né? O Globo Repórter, sexta-feira, o outro. Enfim, ele é um espectro, Uhum, no sentido que ele é justamente esse espaço, né? Também o desejo do outro tem toda uma elaboração sobre isso, enfim, mas que o outro é espectro nesse sentido que a gente não sabe. Tá ligado? Lost? Lost? Viu Lost? Eu não assisti, mas eu sei o que é. Tem na série, tem toda uma coisa entre nós e os outros, né? Os que estão lá do outro lado e tal. Sempre quando eu comecei a estudar Lacan, e foi Uhum, depois de ver a série, eu sempre me remeti a isso e me vem, tipo, são aquelas outras pessoas que a gente não conhece. Quem são elas? O que que elas querem? O que elas fazem, o que estão fazendo e tal. uhum, Entende que abarca esse sentido de espectro, que a gente não sabe, que não está simbolizado, assim? Quem são essas outras pessoas? Quem é esse outro, uhum. nesse sentido? Fez sentido? Não. Por que o outro é espectro? Porque a gente não conhece, digamos assim. Tá, É o outro que não é esse outro que mora comigo, esse outro um pouco mais abstrato, assim. Quem é o outro? tá, tá. Entendi. Entendeu? Essa pergunta, quem é o outro, é uma pergunta que lança a gente nesse espaço entre a realidade, né, que você tem mais ou menos, tá, quem que é o meu vizinho de porta, por exemplo? Uhum, É um cara que mora aqui nesse prédio, é alguém que tem provavelmente uma cultura X, Y, tal, mas tem algo desse outro que eu não sei, não tenho a mínima ideia, assim, qual é a história de vida dele, né? Enfim, estou querendo dizer que ele é um espectro nesse sentido que ele está nesse espaço, né? Entre o simbólico, entre o que eu sei da vida dele, que ele mora aqui, que ele provavelmente tem um poder aquisitivo próximo do meu, que tudo mais, uhum, e nesse espaço que eu não sei, não tenho a mínima ideia de onde que ele veio, quem é a família dele, como é que ele se comporta, qual é a posição política dele, enfim. Então, ele é um espectro, uhum. ele emerge, esse outro, esse conjunto de atributos dessa pessoa, digamos assim, é um espectro entre a realidade simbolizada e tal, e esse que eu não sei. Então, ele emerge como outro, com A maiúsculo, nesse sentido, entre o que eu sei e o que eu não sei. Tá. Faz sentido agora? Sim, fez mais sentido, mas eu tenho que. Depois eu acho que com o tempo eu vou pegar mais ainda. Tempo é questão, exatamente. Sim. Enobrecer o espectro que é o outro, performativo na tentativa de conjurar o real, de enobrecer o espectro que é o outro. Espectro, originalmente, é o outro como tal, outro sujeito na ânsia de sua liberdade. Outro sujeito na ânsia de sua liberdade, eu acho que tá tentando. Vai, Hangout, falta só alguns Rengar. minutos.
Só uns minutinhos. Cara, é isso. Eu te confesso que essa segunda parte que não entendi mesmo. Originalmente é o outro como tal, outro sujeito na ânsia de liberdade, de sua liberdade de se definir, na sua liberdade de poder ser quem quer ser sem a definição do outro, sem precisar, né, do simbólico, sem precisar o outro diga, ah, você é homem, você é mulher, você é inteligente, não é, sei lá o quê, enfim. Na ânsia da liberdade, acho que é esse espaço entre o simbólico e o real, Uhum. entre o que eu sei e o que eu não sei, tem uma liberdade, né? Olha, porque, por exemplo, pode dizer, meu vizinho de porta é um baita no reacionário, blá, tal e tudo isso. Mas como outro, com A maiúsculo, ele tem um espaço de liberdade, né? Tem uma ânsia aí de liberdade, que é a dimensão espectral dele, a dimensão de que não está simbolizado, né? O que emerge nessa não simbolização. Uhum. Um exemplo clássico, Lacan, digo, você é minha mulher. Na tentativa de o marido dizer para a mulher, olha, você é minha mulher. Então eu tento botar esse outro num lugar, assim, dizer, olha, Você, como, performativamente. como mulher, se você é minha mulher, ele fala que esforço-me por aprisionar sua ânsia numa obrigação simbólica. Então, quando eu falo isso, você é minha mulher, eu estou tentando colocar ela dentro de um espaço simbólico em que ela vai agir, mas assim, agir dentro daquelas, daquele simbolismo que seria ser uma mulher, por exemplo, é isso? Isso, acho que é tentar limitar, tentar tirar essa parte do real, que tudo bem, é uma mulher, uma esposa, mas ela não é só isso, né? Tem muito mais desejos, muito mais do que um marido gostaria que ela tivesse, digamos assim, né? Sim. Então, você é minha mulher, você não vai sair de casa. Você é minha mulher, você tem que ficar aqui, X, Y, Z e fazer isso, porque simbolicamente a lei simbólica diz que Uhum. mulher é isso e tal. Então ele tenta aprisionar nesse espaço que ele sabe que o cara que diz isso está ligado, que a mulher tem muito mais desejo, mas ele desesperadamente está dizendo, não, você é minha mulher, você fique aqui, você me obedeça, digamos assim. Esforço-me por aprisionar sua ânsia, esse espaço de liberdade que o sujeito tem, numa obrigação simbólica. Aí fica compreensível, né? Sim. Bastante Lacan, né, nesse parágrafo. Bastante Lacan, né? Didier é o puro Lacan. Não, se não fosse o Lacan, Didier não era Didier, né? Ele foi orientado por quem, você sabe, o Didic? O doutorado dele, rezam as más línguas, foi pelo Jacques Alain Miller, que era genro do Lacan e quem detém os direitos autorais da obra do Lacan até hoje. Ah, é? Caramba. E depois de mais de 20, quase 30 anos, mais de 30 anos depois da morte do Lacan, tem obra do Lacan que o Jacques Alain Miller está segurando ainda. Não Que não foi, publica? em parte da obra do Lacan que não foi publicada ainda porque o Miller não quis publicar. Alguma razão específica dele não querer publicar, você sabe? Isso aí é uma polêmica, meu querido. Isso aí é um Ah, arranca-rabo. Tem gente que diz que é mau caratismo do cara e tem gente que diz, olha, tem todo um problema conceitual na psicanálise, eu tenho que arrumar bem e tal, tenho que publicar livros dizendo como ler o Lacan, porque se errarem na leitura pode ser que a gente tenha grandes problemas e tal. e qual o posicionamento que o Didic assume com relação a isso, você sabe? Cara, eu soube que ele andou falando muito mal do Miller, acho que chamou o Miller até de reacionário, até porque o Miller a gente no Lavra, a gente publicou uma carta do Rancière, uma briga, acho que foi uma briga dentro de jornais. O Jacques Alain Miller publicou algo num jornal e o Rancière publicou algo, uma carta num outro jornal direcionada, sabe, um debate público assim? Uhum. E o Rancière xingando o Miller de reacionário, um cara meio de direita e tal. E eu acho que a posição do Didi é que é para. Eu Voltei. parei de falar quando você caiu, eu fiquei olhando aqui. Você...
Ah, que bom. Enfim, acho que a posição do Didier sobre isso é próxima do Rancière, não sei. Acho que ele não está desse lado dos millerianos, assim, que acham que tem uma interpretação só certa do Lacan. Acho que Uhum. esse é um grande problema, né? O Christian Dunker faz parte do Fórum Lacaniano, onde eu participava também, que é a oposição, né, ao Jacques Lamillard. Aqui no Brasil, o Jacques Lamillard tem a Escola Brasileira de Psicanálise, né? EBP, Escola Brasileira de Psicanálise, que é mais ou menos fruto dessa organização, que é a AMP, Associação Mundial de Psicanálise, acredito eu, que é fundada pelo Miller, que é coordenada pelo Miller, digamos assim. Quem não gosta xinga, diz que é tipo uma igrejinha. Mas quem faz, por exemplo, a minha esposa faz formação em psicanálise na seção da Escola Brasileira de Psicanálise aqui de Florianópolis. Uhum. Não é exatamente assim, enfim. O Gabriel, por exemplo, também, Gabriel Tupenau faz parte da IBP, e tem Certo. várias críticas a isso também. Enfim, é um grande imbróglio. É um grande imbróglio. Legal. Bom, vou fazer uma sugestão de pauta da gente encerrar nesse finalzinho de parágrafo, porque devido aos problemas técnicos do meu computador e também já aproveitando que a hora já está perto das 10, e infelizmente fica, né, meio, não sei, fica meio ruim manter o ritmo da leitura caindo muito. Eu vou ter que descobrir o que aconteceu. Se você não se importar, claro. Não, de boa, acho que foi bem produtivo. É um parágrafo paulado. Sim, bastante. Bem denso. Mas, ótimo, então a gente continua a partir então aqui do portanto, na Do próxima. portanto, terceiro parágrafo. Exatamente. E infelizmente você não vai estar aqui na sexta, né? Não puedo. Mas Não, grave mas tudo lá, hein? Se tiver, puder fazer transmissão online, tiver alguma maneira, eu assisto. eu posso tentar fazer que nem as nossas transmissões também. Se você. É, rapaz, essa é uma boa, hein? É, eu vou ver aqui, porque talvez sexta eu tenho que fazer alguma outra. Eu vou ver como é que eu vou encaixar tudo na minha agenda, mas eu chegando lá eu já coloco online e dá pra de repente acompanhar aí. Né? Vou ver com os meninos também, que qualquer coisa, se eles levarem uma câmera melhor, a gente pluga a câmera no computador e tenta fazer por Bom, ela. Né? joia. Beleza, então, seu Hugo. Fechado? Fechado. Daí tu manda lá as imagens. Mando. Eu posso fazer, cara, o blog, assim. Não sei se tu. É que tu Não, eu entende faço agora. mais Já. dessas coisas Não, que pode eu, né? deixar. Oi? É? Tu entende mais dessas coisas que eu não entendo Ah, muito. não, relaxa. Não, eu faço agora mesmo, já. Daqui a Eu pouquinho acho que eu faço, já posto. o título pode ser Zizek. Deixa eu ver como é que tá o do Hegel aqui. O título do Hegel. Ah, meu Deus, onde é que tá o bate-papo aqui? Subconjunto Hegel. Subconjunto Hegel. Pode ser grupo. É que grupo de estudos Zizek é muito grande, né? É. Porque o endereço já vai ser provavelmente um www.wordpress.com barra aí Pode ser Zizek hífen sei. O que tu acha? Didic hífen Hífen sei. sei. É, Acho que pode ser. pode ser? Pode ser. Sei. Didic hífen sei Didic. Aí esse Didic entra naquele ponto, né, que a gente estava falando. Sei, Zizek é foda. É, Não, é, pesado, pesado. Não recomendaria. é... E se a gente, ou então, não, pode ser que eu ia fazer, a gente podia colocar também. Como é que tá aquele dos meninos Do Hegel. do Hegel? Não, subconjunto Hegel. Não É parece. que eu ia falar que a gente pode colocar GE, Didic, sei, ou alguma coisa assim, né? Que é Pode grupo ser. de estudos, né? Uhum. Eu vejo Joia. lá e de acordo com a disponibilidade eu te aviso também. Joinha. Joinha? Joinha, rapaz. Beleza, então, meu querido. Obrigado aí por mais uma sessão Valeu, aí obrigado, senhor. de sabedoria. É nóis. E a gente vai se falar amanhã. Você vai participar da reunião? Vou participar da reunião amanhã, É que necessário. amanhã vai ser reunião barra, né, Sim, pré-colóquio. Então, vai ser legal, divertido. Queria estar lá vendo com vocês tudo, que coisa. mas tudo bem. Nas próximas se dá um jeitinho aí, de próximos colóquios se dá um jeitinho de, quem sabe, aí comparecer.
Sim, comparecer. Bom, então Boa ficamos por noite. aqui. Boa noite, meu querido. Bom descanso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.